Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como foi a minha estratégia de prova dia 1 no Enem, tá bom? Assim, essa é a minha estratégia que eu vou contar pra vocês, mas não é unânime, funcionou muito pra mim, deu certo, eu consegui fazer 81 acertos das 90 questões no primeiro dia, mas não é a única, então se você estiver fazendo uma outra coisa, uma outra estratégia, e você está segura que essa estratégia não muda, só esteja preparado para se adequar durante a prova, tá bom? Então, qual que era a minha estratégia de prova dia 1? Bom, minha estratégia de prova dia 1 era começar lendo. Primeira coisa que eu pegava a prova, né? Lia a redação, o tema da redação, os textos já fazia assim, um jogo de ideias que eu podia escrever, lia os textos motivadores para me direcionar. Será que eles querem uma abordagem mais positiva, uma abordagem mais negativa? Sempre tem um viés assim nos textos motivadores te direcionando. Já escrevi ali todo o meu possível rascunho de redação, tá? Tudo bem anotadinho assim, e primeiro em pequenos parágrafos perdidos ao longo da prova, em todos os espaços em brancos que eu tivesse. Aí eu escrevia toda a minha redação no rascunho mesmo, oficial, para ver se ia caber certinho. E aí o plano era parar ali e ir para a prova de linguagens, fazer toda a prova de linguagens, e para a prova de humanas, fazer toda a prova de humanas, voltar, passar no gabarito passar no gabarito a minha redação e passar no gabarito a prova. Funcionou exatamente assim como eu planejei? Não, tá? Eu cheguei na prova, eu fui lá, li o tema da redação, ok. Fiz todos os meus rascunhos escrevendo. No primeiro momento eu fiquei assim, meio, o que que eu escrevo, o que que eu escrevo? Gastei um tempinho extra nisso. E fiz todo o meu rascunho ali. Deixei o rascunho preparado, era só passar limpo. Isso gastou mais ou menos uma hora e meia, tá? Eu não sou assim muito rápida em redação. Aí eu fui pra prova de linguagem, então até ali tava tudo funcionando, ainda não tava nervosa, tava tudo tranquilo. Fui fazer a prova de linguagens. A prova de linguagens, como eu disse, a minha meta era fazer as 45 questões direto. Tá? Eu sei que tem gente que gosta de ficar intercalando 15, 15, 15, 15. Eu tentei fazer isso em casa, eu me perdia e acabava acertando menos questões. Então, pra mim, eu notei, não, compensa fazer a prova inteira. Então, eu fui fazer a prova inteira de linguagem. Só que chegou na 15ª questão e eu tava muito cansada. Eu tava naquele momento que eu notei que eu tava lendo muito mais de uma vez a questão. Nossa, eu tava, tipo assim, muito exausta. Daí eu falei, não tá fluindo. E olha, já não tô rendendo de acordo com o meu tempo, que eu vou marcando assim, cada vez que eles apagam meia hora, né? Eu tava marcando com isso, não tô rendendo. Fui pra prova de humanas, já não era meu plano, tá? Não era meu plano, era terminar tudo a linguagem, não era minha estratégia, mas era uma coisa que eu tava ficando preparada. Se não desse certo, eu iria pra humanas. Fui pra humanas. Chegando na primeira questão de humanas, eu já não sabia fazer. Então começou a ficar acumulado, assim. Deu ruim em linguagens e humanas já não sabia a primeira questão. Eu falei, não, respira, calma, tomei um gole de água e fui fazer as outras questões. Chutei a primeira, que era aquela questão lá de sol, né, lá em Brasília, alguma coisa assim. E fui fazer as outras questões. Fiz, é claro que a minha estratégia é sempre fazer as questões na ordem, tá? Então, a questão de humanos eu comecei na 46, fazer na ordem, mas se eu sinto que eu não sei, que eu tô demorando muito naquela questão, eu já pulo, tá? Se a questão for muito longa em linguagem, por exemplo, eu já pulo também, porque eu tô cansada. Mas era ir seguindo na ordem pra mim não me perder. Toda vez que tinha uma dúvida naquela questão na página, por exemplo, tá a questão na página 61, 62, 63. Aí a 62 dessa página eu não consegui resolver. Então eu colocava um 62 grande no topo da página, pra mim, a hora que eu passar naquela página, eu sabia que eu tinha essa questão pendente, tá? Ou alguma coisa nela estava pendente. Ou eu não resolvi, ou eu não consegui definir, assim... Eu até eliminei algumas alternativas, mas eu não consegui definir. Ou às vezes eu nem li aquela questão, não deu tempo. Então eu deixava ali marcado. Aí eu consegui fazer toda a prova de humanas. É claro, eu acho que eu deixei umas 4, 5 questões, assim, pra pensar depois. Fiz ela. Voltei para linguagens. A hora que eu voltei para linguagens, eu comecei a fazer das 16 até 30. Cheguei na 30 de novo, eu senti aquele cansaço que não tava fluindo, não tava. Eu senti que não ia. E eu comecei a ficar nervosa. Por quê? Porque eu tinha passado mais tempo do que eu queria que passasse nessas 15 questões anteriores. Tudo bem que tinha um lado bom, que a minha prova de humanas tava assim, relativamente feita, redação relativamente feita, só que
eu fiquei preocupada com isso. Então o que eu fui fazer? Com a redação, né? Eu precisava que a redação estivesse no gabarito para mim ficar mais tranquila. Fui passar a prova, né? Fui passar a redação no gabarito. A hora que eu fui passar a redação no gabarito lá oficial, final, eu comecei a ficar nervosa por causa do tempo. Aí minha mão começou a tremer, porque eu tava muito nervosa. Aí eu respira e vou tentando escrever pra não errar, né? Porque você vai passar com muito cuidado. Eu já tava preocupada com o tempo e eu demorei uns 40 minutos, meia hora, pra passar a redação a limpo, tá? Então, tipo assim, ainda bem que eu tinha calculado que eu seria rápido em humanos pra compensar, pra ganhar tempo na redação. Então eu fiquei, meu Deus do céu, já foi 40 minutos. Então eu comecei a ficar nervosa de novo. Falei, não, respira, meio passei. Agora eu vou passar todas as questões que eu já fiz até esse momento pro gabarito. Todas que eu tinha certeza. Assim, né, que eu não iria pensar de novo. Foi. Aí, então, faltavam umas 5 questões, 4 questões de humanas e 15 questões de linguagens ainda. Eu fui para linguagem, só que ao invés de ir para linguagem seguindo da 31, por exemplo, eu já vi que tava muito texto. Eu folhei ali, nossa, muito texto, já tô cansada. Fui pra 45. Daí eu fui de trás pra frente, sabe? Só que eu ia pulando todas que fosse muito longa, muito longa. Fazendo isso, acho que sobrou 5, 7 questões. Então eu tinha umas 7 questões de uma, mais 5 de outra. Então eu tinha umas 12 questões. Comecei a ficar mais calma, porque já tinha umas 12 questões. Eu tinha tempo ainda pra resolvê-las. Voltei para humanas, terminei aquelas questões de humanas. Aí eu fui para linguagens, porque como a linguagem dela que tava me apertando, que não tava cabendo na minha estratégia inicial, eu voltei para ela para ficar mais calma, pra ir, né, pensando bem naquelas questões e ler o texto. Eu sei que eu saí assim muito exausta da prova, tá? Isso porque eu não treinei, eu acho que suficiente dias simulando o dia oficial, né? Eu fazia bastante simulados, controlava o tempo, fazia fracionado, mas por causa de trabalhar ao longo do ano, por causa de tanta coisa, eu não consegui fazer assim fechadinho, e também por causa que o ambiente de cada um permitia fechadinho nos simulados, tá? Mas deu certo. E outra estratégia que eu usei no dia 1, que eu já ia me esquecendo de falar, é que assim, antes de ver tema de redação de qualquer coisa, assim, tá esquecido disso, como eu costumava, quando fazia simulado em casa, eu sempre anotava as questões, por exemplo, fazer o dia 1, de 1 a 90 numa folha pra mim escrever no gabarito. Eu fiz isso no dia da prova. A primeira coisa, na hora que eles falaram, pode fazer a prova, pode começar, eu já peguei, virei a prova, né, a parte contrária da prova, e escrevi de 1 a 90 pra me ter o controle do gabarito. Assim, por exemplo, eu fazia a questão 1, já colocava lá, a 1 é A 2 é B. Assim eu tinha controle de quais questões eu já fiz, né? Em uma página só eu conseguia ver tudo. E se você tem, assim, por exemplo, 4 D seguidas, 5 E seguidas, 5 E não vai ter, né? 3 C seguidas, eu conseguia analisar melhor. Porque pode aparecer na prova 3 alternativas seguidas, 4? Pode. Até apareceu o ano passado, se eu não me engano. Mas não vai aparecer mais de uma vez, tá? Vai aparecer no máximo uma. A outra vai ter, por exemplo, 3 ou 2 seguidas. Não vai ser, assim, muitas alternativas seguidas muitas vezes. Dificilmente isso vai acontecer na prova. Não tô dizendo que não pode acontecer. Mas eu tinha esse controle. Por quê? Porque se eu tinha 4 Ds seguidas, eu conseguia analisar e ver se alguma delas eu fiquei com uma dúvida, se eu podia mudar, se eu podia reanalisar a questão. Era um controle extra que eu conseguia ter na prova, tá? Naquele dia, assim, que facilitou demais a minha vida. Então eu recomendo muito, assim, que você tenha um controle extra, além do gabarito oficial, né? Porque daí pra passar no gabarito oficial ficava mais fácil também. E, assim, muita gente eu já vi fazer 15 bloquinhos de 15 e colocar as questões. Foi nisso que eu me inspirei, né? Só que eu preferi fazer de 1 a 90, tudinho ali de uma vez. Assim eu tinha maior controle, assim eu conseguia ver a prova, ter uma visão ampla da prova, de tudo que eu já fiz, das alternativas que eu marquei numa só página. Então eu recomendo demais se você quer ter esse maior controle da prova. Essa foi a minha estratégia. O que eu quero dizer é que na hora que você chegar com a sua estratégia lá, nem sempre ela vai funcionar assim, todo 100% do jeito que você planejou. E tá tudo bem, readequa, esteja preparado para readequar essa estratégia para garantir que você vai fazer a prova. Assim, tem pequenos pontos que a gente tem controle, que a gente treina para manter controle. O meu controle principal era conseguir fazer tantas questões em meia hora. No caso, 15 a 20, em algum momento eu conseguia fazer 20, né, em humanas a meia hora, em algum momento eu conseguia fazer só 15 em linguagens. Então, assim, isso garantiu mais tempo, principalmente porque me atrapalhei na redação.
né? A redação, assim, acabou gastando mais tempo por causa do meu nervosismo, acabou gastando mais tempo do que eu realmente queria que gastasse, tá? Mas acho que foi isso a minha estratégia. Eu tentei contar assim, mínimos detalhes como que foi, como eu tinha planejado e como não saiu como eu planejei, mas no final deu certo, tá? Não, como eu disse, não existe uma estratégia unânime que vai dar com certeza certo pra você chegando na prova, porque depende da prova, depende do seu nervosismo, depende do ambiente que você tá. Tá? É várias coisas que vão influenciar, mas o que importa é que você mantenha calma, fique calma, respira e retoma o controle daquela prova para você fazer o melhor. É claro que eu teria acertado mais questões em linguagens se eu tivesse ficado um pouco menos nervosa em redação e disponibilizado um pouco mais de tempo para linguagem. Só que eu decidi valorizar humanas, que eu tava ali conseguindo fluir mais nela. A hora que eu fui até dar uma descansada no meu cérebro comparado com linguagens. Mas eu fiquei feliz com o meu resultado, eu acho que eu fiz o meu melhor naquele dia e eu quero que você pense sempre nisso. Você tá na prova, fica nervosa, fica nervoso, mas retoma o controle o máximo que você puder e pensa, eu tô fazendo o meu melhor. E esse meu melhor vai refletir na minha nota no final, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Boa prova do dia 1, tá? Arrasa, vai com pensalidade que é pra acertar 90 de 90, que vai dar tudo certo. Então, até o próximo vídeo.